Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar com o conteúdo sobre pontuação e hoje a gente vai entrar no livro de gramática, né? Vocês vão abrir o livro de gramática na página 36, só para a gente dar uma reforçada no conteúdo que já foi visto na nossa primeira aula de português, tá bom? Aí na página 36 a gente tem assim: frases e sinais de pontuação. Leia o texto a seguir. Convite no jardim. Eu estava descansando no jardim a cochilar. Ouvi uma voz fininha, era o vento a sussurrar. Corre, dona Joaninha, a festa vai começar. Vem depressa, vem ligeira, vem comigo bailar. Abri os olhos sonhando, e o que vi para contar? Um pontinho só rodando, rodopiando no ar. Então aí é um poema, né? E aí vocês podem perceber alguns usos de algumas pontuações, de alguns pontos, né? Sinais de pontuações, como a reticência, depois de voz fininha, o travessão ali para indicar que é a voz do vento, né? De interrogação, para ela estar perguntando, né? E o que vi para contar? E o de exclamação, com a vem depressa, vem ligeiro, vem comigo bailar. Com um sentido de entusiasmo, né? Uma expressão desse sentimento. Por isso que ela utilizou aí a exclamação. Logo abaixo a gente tem frases. Quando escrevemos ou falamos, colocamos as palavras em ordem, comunicando uma ideia. Esse conjunto de palavras em ordem recebe o nome de frase. Frase é uma construção que expressa uma ideia completa e que pode ou não ter verbos. Enfim, é um enunciado com sentido completo. Como assim? A frase é uma mensagem que você quer transmitir para alguém. Então, ela é a união de palavras para que com essa união de palavras possa se criar um sentido, né, algum entendimento. E com isso, as pessoas entenderem aquilo que você quer dizer. Por isso que ele diz, frase é uma construção que expressa uma ideia. Na maioria das vezes, não é sempre, essa frase ela vai conter um sujeito, que é a pessoa com quem está falando, né, ou de quem está falando. Vai ter um verbo, que é a ação que está sendo acometida nessa frase. E vai ter o predicado, né, o complemento, que são o restante das palavras para completarem o sentido do verbo e ou do sujeito. Mas, como eu disse que frase é qualquer tipo de mensagem, a palavra silêncio também é uma frase. Por quê? Porque por meio dessa palavra você consegue compreender o recado. Ou seja, quando eu digo silêncio, eu estou dizendo que você não pode fazer barulho nesse determinado momento. Então, uma frase, ela não precisa ser completa de várias palavras, ela precisa ter sentido. Claro que a maioria vai ter, né, várias palavras, mas uma palavra como silêncio, ou pare, ou olhe, tem sentido apesar de ser só uma palavra. No segundo exemplo, ele tem Fabiana ama Joaquim. A gente tem um sujeito que ama outro sujeito, né? Amar aí é o verbo, né? É a ação dela. Ela ama o Joaquim. Quando falamos, as frases são marcadas pela entonação da voz. Quando escrevemos, as frases são marcadas pela pontuação. Lembram que eu falei na última aula? Que quando a gente fala, a gente dá para perceber quando é que a gente está fazendo uma pergunta, quando é que a gente está chateado, quando é que a gente está feliz, quando é que a gente está com raiva, quando é que a gente está com dúvida, quando é que a gente está entusiasmado, né? Mas no texto, como é que eu vou saber que ali é a voz daquela personagem? Como é que eu vou saber que ela está fazendo uma pergunta? Como é que eu saber que ela está afirmando? Como é que eu vou saber que ela está afirmando alguma coisa? É por isso que os sinais de pontuações são essenciais para o texto, né? Porque ele vai fazer essa demarcação que dá sentido ao texto, tá bom? Aí na segunda coluna tem o seguinte: sinais de pontuação. A gente tem o ponto, a interrogação, a exclamação, 2 pontos, travessão, vírgula, ponto e vírgula, aspas
reticências e parênteses, né? A gente já viu algum deles na última aula. E aí hoje a gente vai só dar uma revisada neles de novo, né? Vamos ver o que é que o livro de gramática acrescenta ainda sobre esse conteúdo. O ponto final é usado para terminar frases afirmativas ou negativas, indicando o fim de uma ideia. Exemplo: desejo-lhe muita sorte. Então, aquilo que eu expliquei também, ele serve para separar ideias, né? Quando você fala de um assunto e quer passar para o outro no mesmo texto, você coloca o ponto, que aí a pessoa vai entender que você está passando de um assunto para o outro. Ponto de interrogação. É usado para terminar as frases interrogativas diretas. Exemplo: você pegou meu lápis? Ponto de exclamação. É usado para terminar as frases exclamativas, indicando admiração, surpresa, espanto, alegria. Exemplo: nossa, que lindas flores, né? Está expressando entusiasmo. Os dois pontos são usados antes de anunciar a fala de uma personagem. Exemplo: e Pedro disse, travessão, hoje acordei feliz, né? Ele é utilizado para demarcar a fala. Para fazer uma citação, exemplo: bem diz Dom Helder Câmara, sem arriscar não vivemos a esperança. Ó, vejam bem, lembram que eu tinha explicado também que a aspas serve para falar que aquela parte do texto não é seu? Pois é, aí ele utilizou os dois pontos, né? E a aspa para dizer que aquela frase não é dele, mas é do autor Dom Helder Câmara, né? Câmara. E aí, uma enumeração. Exemplo: era uma casa modesta, um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, né? Aí, no caso, ela está descrevendo a casa. Quando ela vai dar mais de uma qualidade para a casa, ela precisa colocar os dois pontos e separar por vírgula. Aí vocês vão para a página 37, que aí tem a continuação desses sinais de pontuação. O travessão. Ele é usado para indicar o início da fala de uma personagem. Exemplo: hoje acordei feliz. Ele também é utilizado para separar falas. Como assim? Lembram que lá no livro de português tinha o travessão para separar a fala do narrador e da personagem? Se não lembra, volta lá no vídeo que vocês vão lembrar o que eu estou falando, tá bom? Hoje acordei feliz. Isso está demarcando a fala de alguém. Vírgula, que é a que vocês têm um pouco mais de dificuldade, mas é natural. Agora a gente está vendo as regras. Eu acredito que daqui para o próximo texto, e eu estou muito ansiosa para ver o próximo texto de vocês, daqui para o próximo texto vocês já estarão fazendo a marcação de vírgula corretamente, tá bom? A vírgula indica uma pequena pausa na leitura. É usada para separar palavras e frases. Exemplo: um pontinho só, rodando, rodopiando no ar. Porque aí ele está separando, ó, um pontinho só, vírgula, rodando, rodopiando no ar. Rodopiando é uma frase, rodando é uma frase, apesar de ter uma palavra, e um pontinho só tá certo? Digamos que eu tire um pontinho só rodando, rodopiando no ar. Ele vai perder um pouco o sentido, né? Então, é interessante que a gente coloque vírgula nesse caso. Separar lugares das datas, como a gente já havia visto, né? Recife, 10 de dezembro de 2016. Separar nomes de lugar e endereços, exemplo, Avenida Agamenon Magalhães, 512. Separar palavras que indicam chamamento, exemplo, corre, Aninha, o show vai começar. Algumas vezes a gente vai ver a vírgula separando o sujeito, né, da frase. Por exemplo, aqui ela colocou vírgula porque deveria ter assim: Aninha corre, vírgula, o show vai começar. Para poder conseguir separar esse sujeito, tá certo? Como o sujeito está no meio da frase, a gente tem que colocar ele entre vírgulas para saber quem é que ele está mandando correr. Porque se ele dissesse corre, o show vai começar, a gente não vai saber de quem ele está falando. E como ele incluiu aí no meio da frase, precisou colocar essas duas vírgulas. Separar nomes de uma relação. Exemplo: fui à feira e comprei. Ponto. Mamão, banana, abacaxi e melão.
Ele está fazendo uma lista, né? E aí por isso precisa colocar a vírgula. Lembram que eu disse na última aula também que sempre que a gente está finalizando a lista e só resta um nome, você não separa mais por vírgula. Você coloca o E, né? Que tem som de I aqui neste caso, ó, abacaxi e melão. O outro ponto é ponto e vírgula, né? Que indica uma pausa maior que o da vírgula. Exemplo, morre o gato. Viva a ideia. Parênteses são usados para separar uma explicação ou uma colocação para chamar a atenção. Exemplo, eu estava descansando no jardim a cochilar. Na verdade, já estava dormindo. Né? Ela usou o parênteses aí para dar uma informação a mais. Então, toda vez que você quiser colocar uma informação a mais, você coloca em parênteses. Eu vi que muita gente fez isso no texto e acertou de boa. Eu achei muito incrível quem conseguiu fazer isso, né? Incluiu outras informações e pôs elas em parênteses, né? Porque aí a informação a mais que ele colocou foi para explicar que ele não tinha cochilado, né? Na verdade, ele já tinha dormido. Aí, na segunda coluna, a gente vai começar com as aspas, né? As aspas são usadas para chamar a atenção para palavras ou expressões. Exemplo, abrir os olhos sonhando. Citar a frase de uma pessoa ou que alguém pensa ou fala. Exemplo, Dona Joaninha disse, já estou indo. Ela pensou, mas está muito devagar. Lembram que eu também falei lá que ele aliás, do jeito que ela está dizendo aí, ele é utilizado para demarcar frase ou coisa de outra pessoa. E também para colocar nome de livros ou nome de autores, aliás, nome de autores não, ou nome de filmes, né? Teve uma pessoa que colocou que gostava de assistir o filme Pets, A Vida é Alguma Coisa. Na vida, eu esqueci o nome do filme, mas vocês devem saber qual é o que eu tô falando. E Sing. Aí colocou ele solto no texto. Eu fui lá e coloquei as aspas, porque como é uma parte que não é uma coisa que ela escreveu, ou que não é dela, não foi ela que fez o filme, então a gente precisa colocar aspas quando é a frase ou o filme ou o livro de outra pessoa. Tipos de frase. Prenda. As frases são classificadas em declarativas, afirmativa, negativa, interrogativas, direta ou indireta, exclamativas, imperativas e optativas. Frases declarativas. Afirmam alguma coisa, terminam com ponto final. Exemplo, eu estava descansando no jardim a cochilar. Ele passa alguma informação de forma afirmativa, né? Que é o contrário de negativa. Que a negativa nega alguma coisa, termina com ponto final. Exemplo, você não comprou meu lanche. Normalmente, a negativa é expressa pela palavra não, ou nenhuma, ou nada. Frase interrogativa. Contém indagações. Exemplos, que horas são? Gostaria de saber que horas são. Ela é direta porque a frase está direcionada para alguém. Ela é indireta quando ela diz gostaria de saber que horas são, ela está perguntando para qualquer sujeito, né? Frases exclamativas indicam admiração, surpresa, alegria, espanto, dor, medo ou susto. Terminam com um ponto de exclamação. Exemplo, que beleza. Frases imperativas indicam ordem ou pedido. Essas frases podem terminar com um ponto final ou um ponto de exclamação. Exemplo, corre, Dona Joaninha, a festa vai começar. Essa frase é imperativa porque o verbo corre, quando eu digo corre, eu estou dando uma ordem, né? Não é ordem naquele sentido de obrigação, mas o verbo ele tem esse sentido de induzir a pessoa a fazer alguma coisa. Certo? Entenderam? Ficou claro aí? Vejam bem. Quando vocês... esse verbo imperativo, aquele que induz as pessoas a fazerem as coisas, mesmo que elas não tenham obrigação, eles tentam convencer a pessoa a fazer algo. Como assim? É muito presente nas propagandas. Por exemplo, compre tal coisa, venda tal coisa, leia tal livro. Eu estou... imperando que vocês façam determinada coisa, como aí, ó. Vem depressa, vem ligeiro, venha comigo bailar. O verbo vem, corre, compre.
são verbos imperativos, né? Ela venha depressa, vem ligeiro e vem comigo. Ela tá dando uma ordem. Se você vai seguir ou não, aí é uma questão sua. Por isso que ela não tem uma obrigatoriedade, mas o objetivo do verbo é esse, dar ordem. E frases optativas exprimem desejo. Exemplo, Deus ajude-me. Pessoal, então, é isso, né? Eu vou passar a atividade de casa para vocês. Foi só mais um reforço, né, da primeira aula. Eu espero que vocês possam ter entendido. Se não já sabe, né, pode comunicar. E aí a gente se vê na próxima aula. Boa aula e beijo.